Olá, como vão? Estão bem? Para você que ainda não é inscrito, para você que deseja se inscrever, basta apertar aí no inscrever-se e apertar o sininho para receber todas as notificações. Hoje vamos falar sobre psicanálise e religião. É interessante nós observarmos que em toda a estrutura do arcabouço teórico da psicanálise, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, buscou realizar estudos a respeito da influência da religião no comportamento humano e as atividades, óbvio, do inconsciente em relação a esses aspectos. E ele escreveu, por exemplo, Atos Religiosos e Práticas Obsessivas, um artigo onde ele analisa o fator da neurose obsessiva a partir da influência religiosa no indivíduo. E nós vemos hoje, não é, no chamado transtorno obsessivo compulsivo, realmente esta questão onde muitos dos atos que os obsessivos compulsivos realizam são atos religiosos, e eles o fazem com uma religiosidade, onde há horários, onde há formas de fazer, como o cristão católico, por exemplo, que faz o sinal da cruz, como o cristão protestante, que realiza o canto dos seus louvores ou sua oração de joelhos em determinado horário, e eles começam a especificar isto. E falo aqui destes religiosos. Quanto àqueles outros que nem estão a praticar estas religiões, mas que passaram por elas ao adquirirem, não é, esse transtorno obsessivo compulsivo, a isso ser desencadeado neles por algum motivo, faz com que eles tenham atos, né, de tal modo, atos que são repetições e são atos feitos religiosamente. É interessante nós notarmos esse aspecto, e aí podem-se pensar que eu esteja a falar dos aspectos negativos, né, da religião. Sim, nós estamos aqui falando em relação à psicanálise, não em um aspecto teológico. Isso precisa ser bem compreendido. E a psicanálise, à medida que o Freud foi elaborando a teoria, ele foi escrevendo livros, né, que abordam as questões religiosas. Por exemplo, né, o livro Moisés e o Monoteísmo fala sobre a influência religiosa do aspecto do judaísmo no comportamento, né, essa cultura judaica que vem a fazer a influência no comportamento na sociedade ocidental, bem como no livro O Futuro de uma Ilusão, ele vem trazer que a religião vai tratar das coisas do além, das coisas futuras, e ao tratar das coisas futuras, o que acontece? Para Freud isso é uma ilusão. Estou falando, deixando bem claro, para Freud isto é uma ilusão. A psicanálise não vai dizer para a pessoa não creia, isto é uma ilusão. O seu Deus não é existente. Até porque filosoficamente isso seria uma colocação, né, numa base filosófica, uma colocação ruim de ser feita, porque no momento em que eu nego algo, é porque filosoficamente eu posso estar afirmando a existência daquilo, né? E é interessante que nós notarmos até que no português Deus não é um substantivo abstrato, ele é um substantivo concreto. Por que isso? Porque respeita-se a fé como sendo então uma existência para aquela pessoa, na sua subjetividade, na sua construção do sujeito interno, ela tem Deus como uma realidade, não como uma ilusão. Por isso, nós psicanalistas não vamos falar para a pessoa que Deus não existe, ou que é para ela não se preocupar em hipótese alguma
com as questões de uma vida futura. Nós, psicanalistas, vamos trabalhar as questões religiosas e toda a fala que a pessoa nos trouxer, né, na clínica, em consultório, na nossa escuta psicanalítica, de como ela construiu essa fé, se foi por influência dos pais, se foi por algum momento da sua vida de crise existencial, e quais foram os critérios para que essa construção histórica na vida daquele sujeito, né, fez com que ele adentrasse aquela fé, aquela estrutura religiosa, e o quanto aquela estrutura religiosa possa estar auxiliando ou prejudicando determinados tipos de comportamentos, fatores, determinados tipos de vivências sociais, até mesmo em relação ao trabalho profissional. Nós vamos avaliar isso, porque a psicanálise não pensa na vida futura. A psicanálise pensa em resolver as questões que são tratadas no hoje, no agora. E nós estamos em um período do mundo que não havia, à época do Freud, isso, pesquisas em relação às questões da espiritualidade, a influência de questões espirituais no cérebro humano. Então, pesquisas com neuroimagens trazem esta reflexão, porque a partir do momento em que se coloca uma pessoa para ouvir sobre espiritualidade, ou para estar assistindo a um filme sobre espiritualidade, ou para estar lendo um livro sobre espiritualidade, funções no cérebro são identificadas nas pesquisas das neuroimagens, né? E essas funções dão para o pesquisador como aquela parte do cérebro está sendo influenciada e quais os benefícios isso traz para a pessoa. Então, não falando de religião, mas de espiritualidade, nós vemos aí os benefícios que as pessoas que buscam, né, estar nesse caminho espiritual vêm trazendo. Então, hoje, nós psicanalistas, e o Freud deixou a psicanálise muito dinâmica, muito aberta, ao contrário do que muitos pensam, seria algo fechado, nós vamos pesquisando sobre estes assuntos. Nós vamos estar sempre nos atualizando, nos informando a respeito disto, mas não deixando de perceber que sim, a religião, tanto Freud quanto Jung colocaram, podem levar a determinados tipos de neuroses, por exemplo, a neurose obsessiva, no caso, né, tratada hoje como transtorno obsessivo compulsivo, e a religião também trazendo essas questões de pecado, de culpa, até que ponto isso afeta a vida da pessoa, até que ponto uma atitude que ela teve na vida em relação a determinado tipo de convivência, a determinado tipo de atitudes que ela teve em seu trabalho e que a religião dela vem a dizer, a religião que essa pessoa segue vem a colocar que não se dá um funcionamento desta forma. Um exemplo prático, uma mulher sofre um relacionamento abusivo em relação ao seu esposo e a religião traz que ela não pode se divorciar, que ela não pode deixar aquele relacionamento porque aquilo foi instituição de Deus e ela não poderá se livrar daquele tipo de pessoa, né? Se afastar daquele tipo de pessoa na sua vida. E a psicanálise vem trazer justamente a situação de colocar para essa pessoa reflexões, fazer ela compreender que isso
não é para se sentir culpada, que isso não deve ser algo para fazê-la viver no sofrimento quando é possível que ela não viva. E aí nós temos sim, podemos dizer, talvez um embate da psicanálise com algumas posturas religiosas dogmáticas, porque em suas estruturas teológicas elas trazem sobre a indissolubilidade, por exemplo, do casamento. E aí a pessoa se sentirá culpada. Entretanto, nós vemos dentro do próprio seio da Igreja Católica, por exemplo, a questão da anulação do casamento, e há anulações de diversos casamentos quando há situações específicas. Então, isso não deixa de ser uma possibilidade para que essa pessoa possa agir, se essa pessoa católica for, um exemplo de uma mulher, pode ser de um homem também, e pedir a anulação do seu casamento. Precisamos estar muito atentos a essas questões, precisamos estar com muito carinho escutando, Quando eu falo carinho aqui, eu não estou buscando falar, antipsicanaliticamente de um afeto para com os analisantes. Não, é um afeto no sentido de empatia, de escutar e de perceber, aquela dor, e nós buscarmos dar a ressignificação àquela história, seja uma história que vem trabalhada desde a infância, seja uma história que venha trabalhada desde algum momento na adolescência ou mesmo na idade adulta, que venha a criar a partir de uma construção de fé uma crise existencial na vida daquela pessoa. Então a psicanálise ela vai estar atenta a buscar ressignificar e fazer a pessoa enfrentar os problemas que ela tem na vida real e não numa vida futura, como propõe a religião de um modo geral. Então, psicanálise e religião é algo que está dentro dos estudos que a psicanálise dialoga, que são os estudos das religiões comparadas, da antropologia da religião, da antropologia teológica, dos estudos da filosofia da religião. Nós estamos aí como psicanalistas tendo esse dever de estarmos a todo tempo nos inteirando para percebermos, na construção, no arcabouço de fé que aquela pessoa traz, o que lhe afeta, o que traz afetação a ela, o que traz uma boa construção e o que seja preciso desconstruir, sem desconstruir a fé, mas desconstruir enquanto um pensamento que seja de bloqueio, como no exemplo prático que citamos há pouco, e que faria com que uma pessoa em um relacionamento abusivo, por conta de conceitos religiosos, assim o vivesse, e considerando que se fizesse diferente, estaria em um pecado, em uma culpa grandiosos. É assunto delicado, é assunto realmente próprio da nossa vivência humana e de muito interesse. E repito que nós, psicanalistas, estejamos, e pessoas de outras áreas, mas me refiro aqui aos psicanalistas, porque é para além de outro público, um público-alvo também de psicanalistas, este vídeo, que nós estudemos bastante o assunto religião, inclusive as obras do Freud, que já citei aqui, Moisés e o Monoteísmo, O Futuro de uma Ilusão, traz esses estudos, a obra do Carl Gustav Jung, os volumes Psicologia da Religião,
A parte primeira falando da religião ocidental, a parte segunda falando da religião oriental. São literaturas importantes para nós estarmos trabalhando, estudando estes assuntos. Faz muito bem a nós para percebermos a partir daí também a influência religiosa e a influência que traz, né, no inconsciente humano todas essas dogmáticas que diversas religiões trazem, o que isso influencia no comportamento do ser humano. Fiquem bem.